Mais uma dica de direito para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e dê sua curtida. Olá pessoal, a dica de hoje é sobre revisão. Muitas pessoas me perguntam nas redes sociais como eu fazia revisões, pedem sugestões de como fazer revisão. Então vou fazer um vídeo bem breve, bem sintético e objetivo do método que eu achei mais interessante para fazer revisões. Vale dizer, eu não consegui cumprir esse método em toda a minha trajetória de estudos. Eu variei muito nos métodos. Esse é apenas o método que eu achei mais interessante. Certo, pessoal? De antemão, nesse ponto, eu gostaria de salientar que este método eu aprendi no curso Ciclos. Então, para não deixar de fazer referência ao curso em que ele é aplicado, em que eu aprendi, fica aí demarcado que eu aprendi isso no curso Ciclos, certo? Como é esse método de revisão? O Ciclos trabalha com um método de revisão em que há uma revisão da matéria em 24 horas, depois outra revisão com uma semana e uma terceira revisão com 15 dias. Essa é a modalidade mais básica. E essa revisão é feita nos seguintes moldes. Vamos primeiro fincar o seguinte. O seu primeiro ciclo de estudos, que naturalmente não é o de revisão, que vocês podem chamar de ciclo 1, é aquele em que vocês farão a leitura da doutrina ou do material que lhes aprouver, que vocês gostarem mais. Então, nesse ciclo 1, você faz a primeira leitura desse material, sublinham o material, fazem a leitura da jurisprudência correspondente ao tema que vocês estudaram. Podem fazer isso através do livro do Dizer o Direito ou do buscador Dizer o Direito. São sugestões aí para vocês estudarem a jurisprudência. Em 24 horas, esse mesmo tema do ciclo 1 será objeto do ciclo 2. Em 24 horas, ou seja, no dia seguinte, vocês estudarão o tema estudado, examinado no dia anterior, fazendo-o, todavia, através da leitura da legislação correspondente, dos dispositivos concernentes à matéria estudada no ciclo 1. Com isso, vocês terão feito a leitura da doutrina, um livro, um material, um caderno, e ainda a leitura da legislação em um segundo momento. Todos sabem que a leitura da legislação é fundamental para a aprovação em provas objetivas. Na leitura do ciclo 2, vocês vão aliar a leitura da legislação à leitura das súmulas sobre a matéria. Sugiro que vocês façam a leitura das súmulas também através do livro do Dizer o Direito. Também através do livro do Dizer o Direito ou do buscador, para facilitar a procura por súmulas ligadas aos temas estudados no ciclo 1. Então, ciclo 2, legislação, súmulas. Em uma semana, ciclo 3, é necessária a resolução de questões. Vocês devem fazer entre 10 e 20 questões. O ideal é que façam 20 questões sobre o tema que vocês estudaram uma semana antes. Uma semana antes. Esse prazo de uma semana é contabilizado a partir do ciclo 1. Então, no mesmo dia da outra semana, se você fez o ciclo 1, por exemplo, numa segunda, você vai fazer o ciclo 3 com resolução de questões na segunda da semana subsequente. Aí vocês vão resolver questões e vão ver o quanto se lembram da matéria. Além disso, vão ler tão somente o que sublinharam do material doutrinário sobre aquele tema. E além de ler esse material doutrinário, só o que sublinharam, vão fazer agora a marcação de palavras-chave. É diferente de sublinhar, né, pessoal? Sublinhar, passa a linha embaixo do texto e depois você vai marcar só as palavras-chave. Isso porque nós tendemos a marcar tudo na primeira leitura. Na segunda leitura já marcamos muito menos.
Em mais uma semana, ou seja, na segunda-feira da semana subsequente, a gente está tomando como referência só uma matéria. Ao construir o calendário de vocês, o cronograma de vocês, naturalmente vocês vão ter o ciclo 1 de uma matéria em um dia, o ciclo 1 de outra matéria no dia subsequente, e com o tempo você vai ter ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 e ciclo 4 em todos os dias. Então, pegando como referência apenas uma matéria para que vocês entendam esse método de revisão, em mais uma semana, ou seja, em 15 dias, na segunda-feira subsequente, vocês progredirão ao ciclo 4. No ciclo 4, é feita novamente uma quantidade de questões entre 10 e 20, melhor que sejam 20. E a depender do desempenho nas questões, vocês deverão reler todo o material concernente àquela matéria. Se vocês tirarem menos que 60% nas questões, vocês devem reler todo o material concernente àquela matéria. Mas o DA não fica muito longo de fato. Esse é um método de revisão que implica muitas horas de estudo. Às vezes, não será possível, sobretudo nesse ciclo 4, reler toda a matéria. Mas vocês podem anotar as matérias de maior dificuldade para fazer a releitura após, no final de semana, por exemplo, ou até depois de fazer todo esse caminho, porque percebam, vocês já terão estudado a matéria um dia, no outro dia terão lido a legislação, com uma semana feito questões, vocês terão contato com essa matéria várias vezes. Não achem que vão estudar os temas e simplesmente gravar tudo, é impossível. Em um dado momento é necessário superar. A sugestão é, se vocês não têm muito tempo, não vão conseguir no ciclo 4 ler tudo, anota o que ficou faltando. Anota principalmente as matérias que vocês tiveram mais dificuldade. Até porque no ciclo 4 vocês só precisarão reler as coisas se tiverem um desempenho menor do que 60% das questões. Mas mudar 60% é suficiente para ser aprovado? Não. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos sugerindo apenas, já que é uma dúvida de muitas pessoas pedem sugestão de como revisar. Estamos sugerindo um método em que vocês têm vários contatos com as matérias, um método em que vocês leem doutrina, jurisprudência e legislação, que é o que precisa ser lido para aprovação no concurso, mas não é o método perfeito, não é o método ideal acabado, não é o método que vai fazer todos serem aprovados. Isso porque há uma individualidade nesse ponto. Haverá quem precise estudar de outras formas. Então, repetindo, é só uma sugestão. É uma sugestão em que estão contemplados doutrina, legislação, jurisprudência. Então essa é a dica de hoje, pessoal. Como revisar em ciclos. Tamo junto!